Graça e paz, irmãos. Amém. Quando nós lemos o Salmo 139, às vezes não nos damos conta do que lemos. Mas ali o salmista faz um reconhecimento a Deus, dizendo: Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Quantas vezes nós achamos que os nossos pais nos formaram? Deus tem os seus caminhos, e Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu hoje recebi uma incumbência do pastor da igreja para dar o meu testemunho. Dar um testemunho de 81 anos significa ficar aqui até amanhã de manhã. Mas eu não vou fazer isso. O que eu quero dizer é que é difícil nós olharmos para trás e vermos o que Deus estava fazendo o tempo todo e nós não percebíamos. O meu pai é um homem que nasceu na Guiana Inglesa. Bem, vocês sabem essa questão de escravidão. Os antepassados do meu pai foram vendidos como escravos para o Reino Unido e seguramente foram ser escravizados na Irlanda do Norte. Lá era assim: quando um senhor irlandês comprava um escravo, a primeira coisa que ele fazia, ele dava um nome cristão àquele escravo, mas dava o nome, e o sobrenome era o sobrenome do dono do escravo. Daí que veio o meu Williams. Então, o nome do pai do meu avô foi, aliás, do avô do meu avô, era David Cornelius Williams. Por quê? Botou dois nomes cristãos: Davi, do rei Davi; Cornélio, do capítulo 10 de Atos. Pronto. E assim, eles foram ficando pelo Reino Unido, na Irlanda do Norte. E havia aquele momento para a libertação dos escravos, e isso veio a acontecer na geração do meu avô. Então o governo diz assim: o que nós vamos fazer com os escravos? Nem mesmo sabemos de que pátria eles vieram. Então criaram na costa ocidental da África uma cidade chamada Freetown, que veio a ser a capital da Serra Leoa. Então o meu avô já foi levado para a Serra Leoa. Ele era jovem, mas não se adaptou. E ele tinha muito sonho pela América do Sul. Então ele resolveu vir para a América do Sul, e o lugar mais viável seria a Guiana Inglesa, por causa da língua inglesa. Então meu avô veio para a língua inglesa, e lá na igreja anglicana ele conheceu uma indiana de Madras, da Índia, com a qual ele casou. Teve 3 filhos. Mas como a Guiana Inglesa era colônia da Inglaterra, quando o filho fazia 9 para 10 anos, ele mandava para a Inglaterra para ficar na casa de uma irmã dele, em Reading. É uma cidade que fica entre Londres e Oxford. E assim, meu tio mais velho foi, minha tia foi, e meu pai, quando estava com 9 anos, nascido na Guiana Inglesa, foi para a Inglaterra estudar. E ficou lá e fez faculdade em Oxford, fez medicina, e só depois de formado ele veio para Barbados, uma ilha do Caribe. Um dia ele encontrou um convite para vir trabalhar no Brasil em medicina tropical, que era a área dele, e veio para o interior do Pará. O meu pai era um homem maravilhoso, inteligentíssimo, super preparado e lindo. Ele era um evangelista de marca maior e era médico. A única família negra que existia na cidade era a família do meu pai. Ele casou com essa mulher santa e maravilhosa,
E teve 6 filhos, 4 homens, 2 moças. E quando o filho mais velho estava com 20 anos, ele cai em adultério com a enfermeira. Meu pai negro, com uma esposa negra, com 6 filhos negros, ele, protestante, ele cai em adultério com uma mulher branca, católica, apostólica, romana, presidente do apostolado da oração, filha de Maria, e irmã do padre, com 2 irmãs freiras, 2 filhos brancos. O que vocês acham que vai resolver isso? Que vai resultar confusão. Quando Deus olhou assim e viu meu pai cometendo pecado, traindo a mulher, mas traindo acima de tudo a Deus, eu não sei o que Deus pensou, mas eu diria que Deus disse: Martin, você está me esbofeteando, mas de meia, vem cá, vou te botar nessa confusão. Foi ali que mamãe engravidou de mim. Pensa, vocês podem imaginar a confusão que se seguiu? Mamãe engravidou, a mulher branca, católica, irmã do padre, engravidou do protestante negro, casado. Isso em 1944. Ninguém podia aceitar uma situação dessa numa cidade do interior do Pará. Bem, logicamente houve aquele horror, era uma vergonha para a cidade, para a família, uma desonra. E mamãe procurou dar o jeito dela. Mamãe procurou a parteira da cidade para fazer o aborto. A parteira disse: eu faço. Marcou a hora para ir na casa dela fazer, mas antes passou na casa do meu pai, falou com minha madrasta, a esposa do meu pai: ei, fulana de tal me procurou para fazer o aborto, e o filho é do seu marido. Olhe bem, que parteira santa. E a minha madrasta disse: você não vai se meter nessa história e você não vai fazer isso, porque essa criança é filha do meu marido, porque eu sei que ele me disse. Minha madrasta já falava bem português suficiente para ir. Ela procurou minha mãe e disse: olha, você sabia que ele é protestante? Você sabia que ele é negro? Você sabe que ele é o médico da cidade? Você sabe que ele é o meu marido? Esse filho que você tem no ventre é irmão dos meus filhos, é filho do meu marido, portanto tem a ver comigo. Você não vai matar essa criança, porque senão você vai se ver comigo. Minha mãe, que tinha 2 anos mais que o filho da minha madrasta mais velho. O filho mais velho da minha madrasta tinha 20, mamãe tinha 22. Ela chorou e pediu ajuda para minha madrasta. Minha madrasta protegeu. Ela começou a sofrer muita humilhação da família dela. Então minha madrasta construiu, melhorou uma meia água que tinha no fundo do quintal para mamãe morar com os 2 filhos. E ali foi que eu nasci, ajudada pela minha madrasta, e cresci ali e fui amada pela minha madrasta. Você veja o que é um espírito cristão. No meio daquela confusão, era para acabar com a criança que ia nascer, era para acabar com a família, mas entrou um espírito cristão, entrou uma mulher convertida, filha de Deus, esposa, mãe. Esta mulher me amou, esta mulher protegeu a amante do marido dela. Mamãe, quando saiu da casa da minha madrasta, ela saiu casada, ainda teve mais 2 filhos. Eu cresci nesse ambiente. De um lado eu tinha pai e mãe, eu tinha padrasto e mãe brancos, com 5 irmãos brancos, todo mundo católico. Do outro lado eu tinha um pai negro com uma madrasta negra, 6 irmãos negros, todo mundo protestante. E eu no meio, a mulata, metade branca, metade negra, metade de um lado, metade do outro, sem espaço. Sem espaço. Hoje eu digo isso, compreendendo tudo é fácil, mas naquela época, em que eu ouvia as piores coisas, porque as pessoas dizem coisas horrorosas para a criança, porque a criança não diz. A criança não diz para os outros porque ninguém vai acreditar. O meu tio padre
um dia disse para mim que se ele precisasse representar Satanás numa procissão, ele ia me chamar, porque Satanás é aquele assim negro do cabelo pichainho. Como é que você diz isso para uma criança de 5 anos que ia fazer 6? Isso era pouco. Eu ouvi as piores coisas, eu passei as piores humilhações, e eu fui criado assim, na casa do meu pai com minha madrasta, na casa da minha mãe com meu padrasto. Eu ficava no meio. Eu não tinha lar. Eu tinha pai, mãe, madrasto e padrasto na mesma cidade, 4 irmãos brancos, 6 irmãos negros. Eu não tinha ninguém. Eu era filha única, jogada, solta. E eu vivia muito na rua. Sabe por quê? Eu não tinha prazer em canto nenhum. E tem outra coisa. Eu dizia para minha madrasta: eu vou lá para a mamãe. Tudo bem. Ficava na rua. Mamãe não sabia, minha madrasta não sabia. Minha madrasta pensava que eu estava na casa da mamãe, mamãe pensava que eu estava na casa da minha madrasta. Eu estava solta. Então, eu fui uma criança horrível, trabalhosa, porque eu aprendi que eu tinha que me defender. Mas deixa eu dizer para vocês, havia um câncer, isso desenvolveu em mim, um câncer mortal. Primeiro, dia de domingo eu tinha que estar 6 horas na missa, que a mamãe obrigava. Senão eu não podia ir para a igreja batista às 9. E eu gostava era de ir para a igreja batista, porque lógico que um culto é muito mais interessante do que uma missa. E eu cresci assim, desse jeito. Mas eu desenvolvi um câncer. Qual era? Eu precisava de atenção. E como ninguém me dava atenção, eu me virei para chamar a atenção. Qual foi? De que modo? Eu tinha que ser melhor em tudo. Eu tinha que ser a primeiríssima aluna da sala. Eu tinha que tocar todos os instrumentos que passassem na minha frente. Então, com 5 anos eu tocava violino. Aí deram um bandolim para minha irmã. Eu fui lá e aprendi o bandolim dela. Assisti as aulas dela, tocava. Fazia tudo para ser a melhor. Nunca na minha vida eu fui a segunda aluna da sala. Eu sempre fui a primeiríssima em tudo. Que coisa linda, que criança preciosa. Não. Eu fazia aquilo como uma doença, para ver se alguém me elogiava, para ver se alguém me queria. Porque lá dentro eu era pior do que todos os meus irmãos. Era assim que eu me sentia. E para que eu fosse aceita, eu tinha que fazer tudo melhor. Então eu desenvolvi uma necessidade de ser melhor. Era como se eu tivesse que pagar para viver. Então todo mundo achava lindo que eu sempre tinha 10 com louvor. Nós precisamos abrir os olhos com crianças perfeitas, porque pode ser um câncer mortal de orgulho que está sedimentando a alma dessa criança. Não vai ser bom para ela. Com 9 anos, não dava mais para eu ficar na cidade, porque eu perturbava todo mundo. Eu tinha vontade de ser perfeita na pontaria. Então eu jogava pedra na rua. Jogava pedra. Até o dia que eu acertei a cabeça de uma pobre, de uma ceguinha chamada Passarinha. E eu vi o sangue descer. Tantas coisas erradas. E o papai queria me mandar para a casa de uma prima dele na Inglaterra, ou para a família da minha madrasta nos Estados Unidos. Mamãe disse não, porque se ela for, aí ela vai virar protestante total. O medo da mamãe é que eu virasse protestante. O que eu tinha que sofrer não importava, contanto que eu não virasse protestante. Olha só que profecia que se cumpriu. O papai, o que ele podia fazer? Mas ele lembrava que lá na cidade dele, em Georgetown, tinha umas freiras que davam uma excelente educação. Eram as Ursulinas. Papai procurou ver se tinha no Brasil, e o lugar mais próximo do Pará que tinha era na Bahia. Tinha o Colégio das Ursulinas, o Colégio da Soledade e das Mercês em Salvador, e o Colégio da Piedade em Ilhéus. Então fizeram lá todos os trâmites com meu tio, que era padre, e me mandaram interna para um colégio de freira aos 9 anos. Foi uma maravilha. Se livraram do problema. Paga para não ter mais o problema. Você sabe quanto tempo eu fiquei
sem voltar em casa. 3 anos a primeira vez. Depois eu tive que ir, porque tinha que fazer uma cirurgia de apêndice. Mais 4. Ninguém escrevia uma carta para mim. Ninguém visitava, não. Passagens muito caras. Eu não podia ir todo ano de férias. Então nas férias todo mundo saía. Eu ficava sozinha. Eu e as freiras. E aí o que aconteceu? Fuga. Eu lia um livro atrás do outro. Você sabe que tem vício de tudo. Eu viciei na leitura. Eu viajava nos livros. Eu aprendi a ler um livro atrás do outro. Eu fazia aposta, vou ler um livro atrás do outro. Hoje eu vou ler 2 livros. Desenvolvi uma leitura. Eu lia coisas que nem eram para minha idade. Não era coisa imoral, mas é coisa muito acima do que eu devia, porque eu tinha que ler. A freira me chamou. Eu fazia curso de música. A freira me chamou aos 11 anos e disse: olha, eu vou ter que viajar para fazer 3ª aprovação em Roma. Não tem quem toque o órgão. Como você toca piano, você vai ser preparada para tocar o órgão na igreja. Então nas férias eu fui passar as férias no Colégio da Piedade. A essa altura eu falava francês fluente, porque as freiras eram francesas. Mas eu também falava inglês fluente, porque o papai não admitia falar português com os filhos. Dentro de casa era só inglês. Minha madrasta, e ele, e os filhos, e eu. Então, eu cresci dominando o inglês. E agora, com 9 anos, vou para o colégio de freiras francesas. Então, nas férias, eu fui mandada para o Colégio da Soledade, onde havia uma freira chamada Mère Marie Alexis. Ela era bem belinha, tortinha. E eu fui fazer o curso de música gregoriana, aprender órgão de tubo para tocar. Quando eu estava lá, era só eu e ela. Ela me dava aula de 8 às 9h30, depois eu ficava no órgão. Voltava de novo às 2 até às 3h30 e eu ficava lá. Comecei logo no 3º dia a substituí-la para tocar as vésperas das freiras. E no próximo domingo eu já estava no órgão tocando a missa. Pronto, virei organista de igreja. É por isso, pastor, que eu sei tanta encíclica papal. É por isso, a origem é essa. E tive um sonho. Eu não sou pessoa de sonhar muito, não. Esse negócio de ter revelação e sonhos e visões, eu não tenho isso. Não sei o que é que Deus tem comigo, mas eu não cheguei ainda nesse patamar. Mas eu tive um sonho. Você sabe quando o sonho é profético, porque ele não é um sonho comum. Eu sonhei, eu tinha 11 anos, que eu estava num lugar assim, parecia uma praia, mas eu estava na cama. E aqui tinha um monte de areia. E eu sei que é Jesus que falava comigo, porque eu só podia ver os pés dele. Pé de homem, com furo no meio. Aquilo me indicou que eram os furos da cruz. E aqui tinha uma claridade muito grande, muito grande. E o vento, parece que era perto do mar, que eu ouvia barulho de ondas. E o vento levava a roupa dele, parecia que eram nuvens de todas as cores. E ele dizia assim: tu és minha, e tu vais crescer. Eu te enviarei a muitas nações, e com a palavra que eu vou botar na tua boca, muitos me virão a mim e me conhecerão. Para mim, se ele tivesse dito que eu ia morrer no outro dia, eu não ia ficar tão assustada. Porque eu vi aqueles missionários vindo do interior do Pará. Papai era médico, atendia, era tudo pobre, com febre amarela. Tinha padre que vinha de lá, aqueles padres capuchinho, com aquele bigode. Até hoje eu não como nata de leite, porque eles bebiam leite e a nata ficava balançando no bigode. E eu não queria ser pobre. Eu não queria trabalhar com índio, nem com africano pobre. E para mim, missão era só isso. Então quando eu tive aquele sonho, eu fugi daquele sonho. Acho que pior do que Jonas. Nunca falei nada para ninguém. Cresci aquele sonho aqui, eu com medo dele. Passou a minha vida. Muito vaidosa. Eu fazia curso de tudo. Com 15 anos, pensa, entrei na faculdade. Ia fazer 16 de maio. Entrei na faculdade para fazer filosofia. Pensa uma cabeça dessa. Fazer filosofia. Entrei. Lá conheci um padre, Piero Bastianelli. E disse: você precisa conhecer suas origens. E esse padre me levou para estudar candomblé. E eu fui, gostava de estudar.
Gostava de aprender e todo mundo me elogiava. Eu achava ótimo. Fiz os 5 anos de candomblé. Ele, coitado, se tornou pai de santo. Para você ver. O que é que Jesus diz? Um cego criando outro cego, cai os dois no mesmo buraco. Mas eu não caí, Deus me livrou. Tudo jóia. Estava no meio da faculdade de filosofia. Dava aula na escola de italiano, porque eu já estava morando com uma família italiana. Já tinha feito o curso de italiano, agora eu falava italiano e dava aula na Dante Alighieri de Salvador. Aí eu entrei para fazer pedagogia. Formei em filosofia, estudando pedagogia, comecei psicologia. Eu tinha que estudar. Eu tinha que ser melhor do que todo mundo. Eu era mais inteligente. Meu livro de cabeceira era O Diálogo da Imortalidade da Alma de Platão. Para vocês verem. Cuidado com gente intelectual. Por quê? A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Comecei a dar aula na faculdade. Eu fui convidada para dar aula de história da filosofia. E o ego crescendo. Chegou ao ponto que eu era linda. Começou aquela história da Black is Beautiful. Descobriram que a mulata podia ser bonita, então estou na onda. Eu queria casar, mas só aparecia homem branco. Eu tinha horror de homem branco. Eu nunca vou casar com homem branco. Até hoje não casaria. Eu entendo uma pessoa negra que não quer casar com uma branca, porque eu, como negra, não queria. Eu achava que nunca ia dar certo por causa do meu pai negro e a mãe branca. Eu queria um homem para casar. Tinha que ser negro, tinha que ser formado, tinha que ser doutor, tinha que ter uma excelente condição de vida, tinha que falar 2 idiomas estrangeiros e tocar um instrumento e gostar de música clássica. Mas tinha um nó. Como eu vou dizer para este homem que eu sou filha fora do casamento, que eu sou bastarda, que eu não tenho ninguém? Eu tinha essa ferida, eu tinha essa vergonha, eu carregava essa dor. Qual é a família que vai me aceitar trazendo essa bagagem suja e vergonhosa? Pois apareceu um homem aos 19 anos. Ele tinha 33. Ele era engenheiro da Petrobras, nível alto já. Tocava violino, falava alemão, francês e inglês. 5 meses e meio, namorei, noivei e casei. Tudo bem. Mais tarde, esse homem disse para mim: você pode estudar tudo o que você quiser, você só não vai trabalhar. Não vou permitir. Tivemos 2 filhos, passando bem para frente. A Petrobras recebeu o convite, foi convidada pelo Iraque, para perfurar petróleo no Iraque, porque foi quando houve a guerra, a revolução, que eles chamam a revolução do Abatash Tammuz, o 14 de julho, e o tio do Saddam Hussein expulsou a British Oil e expulsou a Texas Company dos Estados Unidos. Não quis mais que eles perfurassem petróleo no Iraque e convidou a Rússia, a Companhia de Petróleo Russo e a Petrobras. Foi quando a Petrobras fundou a Braspetro, que é a Petrobras Internacional. Bem, para a Petrobras começar a furar e produzir petróleo no Iraque, ela quis botar os engenheiros mais experientes. E como meu marido já era chefe há algum tempo, então meu marido foi convidado para ir para o Iraque, para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional. Gerente de apoio é gerente de manutenção, transporte e material. Mas aí tinha que levar a família. Eu tinha verdadeira loucura para ir para o Oriente. Então foi fácil. Fui morar no Oriente. Fomos com nossos filhos, tinha a menina e o menino. E quando chegou lá, no Oriente, muitas coisas, as crianças começaram logo a aprender. Eles já falavam inglês, mas eu queria que aprendessem árabe, para não perder o tempo. Eu disse: eu não quero minhas crianças brincando com crianças brasileiras, senão eles vão perder esses 5 anos aqui. Eu quero que eles falem árabe. Até hoje meu filho fala. Eu estava com 32 anos. Passava na frente da minha casa
uma menina beduína, pastorinha de 9 anos. Ela passava com o rebanho dela, o único rebanho que passava na frente da minha casa. Eu sempre gostei muito de criança. E eu estava estudando árabe. Então, ela passava e eu começava a falar com ela. Mas ela não me respondia. Ela só dizia, "Dib flus", quer dizer, me dá dinheiro. E eu não ia dar dinheiro para a criança. Então eu aprendi a dar para ela um rubs, que é um pão iraquiano. Eu botava dentro chinina, que é iogurte de carneiro, com pepino, folha, tomate. E fazia uma garrafinha assim, de sanquique, que é um suco de laranja concentrado, tipo uma guari. E eu dava para ela de manhã, ela ia. E na volta ela deixava a garrafinha vazia lá. E assim eu fui desenvolvendo um relacionamento com aquela criança. Vocês perguntam, irmã, e a Bíblia? Vocês acham que eu levei Bíblia para o Iraque? Não levei Bíblia, não levei inário. Nada. Vocês sabem como foi que eu casei? Nenhum pastor ia fazer meu casamento com um homem que não era crente. Então, como ele dizia, eu sou católico. Eu fui. Eu disse para ele, para casar, eu vou ter que apresentar certidão de batismo católico e crisma. Eu não tenho. E agora como é que faz? Eu chamei uma amiga minha que tinha loucura para passar no vestibular, não conseguia. Eu disse para ela, vamos fazer um negócio. Você vai batizar e crismar com o meu nome, e eu vou fazer o vestibular com o seu nome. Eu fiz. Ela passou, já até se aposentou. Passou para pedagogia. Eu não vou dizer o nome dela. E eu fiquei com o certificado de batismo e de crisma. Apresentei para o pobre do padre. Ele acreditou na minha mentira. E eu casei na igreja de São Pedro, no Jardim da Piedade, Salvador, no dia 24 de dezembro. Está pensando que minha família sabia lá no Pará? Não, porque não iam querer. Bem, você acha que eu ia levar a Bíblia? Como se eu sabia mais do que os pastores? Se eu sabia melhor do que tudo quanto é crente? Como se eu era melhor do que todo mundo? Eu sabia toda a literatura mundial. Entendeu? Porque eu estou lhe dizendo que o câncer, o orgulho, ele cega você. E Deus estava olhando para a minha cara. Quando eu estava com 32 anos, um dia, eu estava no princípio de uma depressão. Eu estava enlouquecendo. Sozinha, meu marido saía de manhã cedo para Xérica, né, que é a companhia. Minhas crianças saíam para a escola internacional. Eu ficava sozinha. Uma casa de 3 andares, enorme. Eu não tinha livro para ler. O meu piano que meu marido comprou ficou lá ali, era meia hora lá de casa para o Kuwait. Eu ia fazer compra no Kuwait e voltava para fazer o almoço. O piano ficou lá, não foi permitido entrar. Meu marido conseguiu um acordeão para mim, eu era formado em acordeão. Mas eu tinha raiva do acordeão. Aquele dele eu não gostava. Porque na minha geração, toda moça tinha que tocar acordeão. Eu estava entrando numa depressão. Sabe o que eu fazia? Servia o café do meu marido, dos meus filhos, 6h30 para 7 horas da manhã. As crianças, a van passava, levava para a escola. Meu marido ia para a Xérica. Aí eu arrumava a mesa toda, mesa de banquete. Botava as melhores louças, os melhores cristais. Arrumava tudo. Depois eu subia, botava a melhor roupa. Sapato alto. E agora desce a rainha. Sentava na cabeceira, tomava meu café. Acabou a hora da rainha. Subia, botava a roupa da empregada. Descia para tirar a mesa. Estava ficando ruim. E ninguém sabia. Eu não tinha com quem dizer isso. Um dia, eu estava limpando o 3º andar da casa. Umas 11 horas da manhã, eu ouvi um barulho de rebanho. O único rebanho que passava na frente da minha casa era o rebanho de Suheila, esta garota. O nome dela era Suheila Zurrain. E eu olhei pela janela, eu vi que era ela. Eu dei um grito, Suheila, porque meu coração tremeu. O Saddam Hussein tinha feito assim, um quarteirão de casas, um quarteirão só de tamareiras. O Iraque era o maior produtor de tâmaras do mundo. O segundo, a Tunísia. Só que o Iraque é responsável por 80% da produção de tâmara mundial. Então tem parques e parques de tamareiras. Os beduínos ficam
no deserto. Lá é o deserto de Abadã. E quando chega o verão, a neve das montanhas do Ararat derramam, se dissolvem e cobrem o deserto de água. Os beduínos têm que sair para a cidade. Então eles armam as tendas deles nesses parques de tamareiras e ficam esperando até que seca. Quando seca a água do deserto, o sal que estava lá aflorou. Por causa do dilúvio, o sal ainda está. O sal aflora e eles vão viver da coleta do sal. Então eu sabia que aquela menina estava naquele parque de tamareiras perto lá de casa, mas no próximo verão ela não iria mais para lá. E eu amava aquela garota. Então quando eu vi que ela estava voltando, eu pensei, pronto, está voltando, já devem ir para o deserto, porque era já mês de julho. Aí eu gritei, aí ela parou. E quando a pastora para, o rebanho para. Aí eu desci com tudo e eu fui lá e eu disse: o que foi que aconteceu? Por que você está voltando essa hora? Alguém lhe fez mal? Só que ela estava, sabe aquela baia, aquele manto que eles usam pela cabeça? Ela botou aqui na cabeça e aqui ela tinha um embrulho. Ela estava encurvadinha. E ela não olhava para mim. E eu perguntava para ela: Xismek, quer dizer, o que foi? Xismek. Aí chegou uma hora que ela fez assim para mim. E quando ela fez assim, com essa mãozinha, eu vi que tinha um cordeirinho ali. Só ela que pegou a perna do bichinho para me mostrar. Quando ela pegou, eu vi que estava quebrada. Porque ela botou umas taliscas e ela enrolou com papiro, que tem muito papiro ali. Só que quando ela pegou, ele deu um berro. E ela levantou o rosto assim para aquele sol escaldante de quase 60 graus, meus irmãos. Ela deu um gemido que eu nunca vou esquecer. Ela gemeu, mas ela gemeu a dor daquele bichinho. As lágrimas caíam pelo rosto. Essa é uma cena que eu vou levar comigo enquanto eu viver. Só que quando ela deu aquele gemido, eu ouvi. Eu estava acordada. A mesma voz que falou comigo no sonho quando eu tinha 11 anos. Eu sou o teu pastor. Me deixa cuidar da tua perna quebrada, porque eu estou sofrendo por ti. Eu saí dali, entrei em casa. Eu sei que ela foi para casa, no outro dia voltou, tudo bem. Mas eu me lembro de ter entrado em casa. E pela primeira vez, depois de muitos anos, eu estava de joelhos na sala, soluçando. E a única oração que eu fiz foi: eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Eu quero lhe pedir uma coisa: me leve de volta para o Brasil. Eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser, mas me leve de volta para o Brasil. Eu não tinha uma Bíblia, eu não tinha um inário, eu não tinha nada. Só me veio um desejo e uma saudade do tempo que eu ia à igreja quando eu era pequena. Saudade. Você já teve saudade? Pela primeira vez, depois de muitos anos, eu tive saudade da igreja. Mas não era da igreja católica, não era da missa, era da igreja batista, que era a igreja que a minha família ia em Santarém. Bem, era final de julho. Agosto, no dia 22 de setembro, começou a guerra Irã-Iraque. E no terceiro para o quarto dia de bombardeio, o embaixador do Brasil no Kuwait, com o embaixador do Brasil no Iraque, conseguiram a nossa saída para ficar no Kuwait. E nós fomos para lá, para o Kuwait. Depois de uns dias, França. Depois da França, Brasil. Primeira aquisição minha, primeira saída minha foi igreja anglicana. Procurei uma igreja anglicana, uma igreja de língua inglesa no Rio, Christchurch, da onde eu sou até hoje. Primeira aquisição minha, uma Bíblia. Aí eu fui comer. Eu tinha uma fome pela Bíblia, uma fome pela palavra de Deus. Fome. Um desejo de saber tudo, de aprender tudo, de meditar tudo, de viver tudo aquilo. Eu tinha entregue minha vida para Jesus Cristo quando eu tinha 4 para 5 anos, na beira do rio. Sabe aquele ministério de asas de socorro? Já ouviram falar? Outro dia eu estava em Rondônia. Estava lá o pessoal de asas de socorro.
Quando eu vi aquele povo, eu saí abraçando todo mundo. Eles pensaram, essa velha está doida. Eu contei para eles o que aconteceu. Aí nós nos abraçávamos e chorávamos tanto. Você está vendo? Um evangelho pregado por uma criança de 5 anos na beira da praia, às margens do rio Tapajós. Nunca pense que Deus não leva a sério a sua palavra. Eu me lembro que tinha um boneco, eu fui lá por causa de um boneco que tinha a boca grande, e ele cantava: eu tenho paz, 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 paz no meu coração. No meu coração. Eu achava aquilo lindo. Entreguei meu coração a Jesus. Ia fazer 5 anos. Cheguei em casa, apanhei que nem uma condenada, porque eu estava no meio dos protestantes. E ninguém sabia onde eu estava, era solta. Cheguei no Brasil. Comecei a comer a palavra. Comecei a comer. E a minha vida com meu marido começou a ter problema. Porque ele não tinha casado com a filha de Deus. Ele casou com a doida, que fez uma falcatrua para ter uma certidão de batismo, escrima e crisma. Quando eu casei, eu não estava em julgo desigual, mas agora eu estava. Eu era uma filha de Deus. Entreguei minha vida a Jesus Cristo com o pastor John Saunders na sala dele. Agora o pobre do marido está casado com a filha de Deus. E agora? Luz e trevas combinam? Comecei a pagar o preço da safadeza. Comecei a pagar o preço. E meu marido dizia: não vai para a igreja, pastor, fica em casa. Você vai ficar porque ele não é crente, mas ele é o seu marido. Criei raiva do pastor, lógico. Pastor é bom quando faz a vontade da gente, mas quando diz não, fica, vai servir o uísque para ele do jeito que ele gosta. Ele é o seu marido. Olha, não daria para contar para vocês tudo o que eu sofria, até o ponto de um dia eu acordar no chão, porque meu marido era muito ciumento de mim. E ele disse que eu disse: Jesus Cristo, tu és o único homem a quem eu nunca digo não. Olha, eu disse isso, eu estava sonhando. Eu acordei, ele me deu um empurrão, que a minha cabeça bateu lá, abriu aqui na minha cabeça. Ele ficou apavorado. Aí corre para o hospital. Menti. Para você ver a dificuldade. 1990, eu saí para fazer. A nossa vida estava muito difícil por causa disso. Tudo meu tinha que ser feito às escondidas. Minha Bíblia era escondida. Uma vez eu comprei uma Bíblia pequena e separei as folhas. Um dia ele chegou, estava lendo no banheiro. O que você está fazendo? Engoli Filipenses 4. Vocês riem, né? Vocês são ótimos. Passa por isso. E foi assim que quando eu cheguei em Singapura, fui fazer o curso de liderança cristã. No segundo dia, eu fui chamada na secretaria do Haggai para dizer: meu marido, meu pai, meu pastor, com a minha filha já estava formada, ela era advogada, meu filho tinha acabado de entrar na universidade para fazer odontologia, e o meu pastor lá para dizer: Edmeia, nós queremos lhe pedir que você fique, complete o curso, mas seu marido morreu. Ele teve um infarto violento, morreu. E agora? Ali, naquela hora, eu ajoelhei no chão. Isso ficou marcado na história do Instituto Haggai de Singapura. Eu estava com 43 anos. Eu chorei a orfandade dos meus filhos. E ali eu fiz um voto. Eu disse: Senhor, eu sei que nós não devemos fazer votos, mas se fizermos, vamos cumprir. Eu estou fazendo um voto contigo de todo o meu coração. Eu estou entregando nas tuas mãos aquilo que tu me deste. Todos os dias que ainda me faltam para viver, todos os meus minutos, estou entregando para ti. Se tu me dás o privilégio de te servir no teu reino, e se o Senhor me der mais privilégio, eu quero usar a minha vida para cuidar de crianças negras, sem família, nascidas fora do casamento,
humilhadas por todas, indesejadas, como eu fui. Eu quero cuidar dessas crianças, porque eu sei o que elas sofrem no silêncio, porque eu sofri. Se o Senhor me der esse privilégio, eu quero levar essas crianças para te conhecerem como eu conheço, para receberem o teu amor como eu recebi. Se o Senhor me der esse privilégio, eu abraço de todo o teu coração. Não quero ouro nem prata, eu só quero isso. Tinha 43 anos. Vocês não sabem quantas pessoas apareceram dizendo: Deus me mandou casar com você. E eu dizia: Deus então vai falar comigo, porque meu negócio com ele é outro. E cada vez que eu olho para trás e eu vejo que naquele dia eu tomei a melhor decisão da minha vida, eu tremo só de saber que eu poderia ter desistido do voto, porque é muito difícil você ter um ministério assim internacional, sem parar, sem marido. Você tem que aprender a olhar para o marido que você não vê. Então eu tenho vivido essa experiência e eu sei perfeitamente que foi Deus que me formou, não foi meu pai. Homem não sabe fazer filho, nem mulher, é Deus que faz. Então, quando eu nasci, meu pai não queria um filho fora do casamento, queria se divertir. Minha mãe não queria engravidar do homem com o qual ela não era casada. A mulher do meu pai não queria que o marido dela saísse por aí frunfando. A família da mamãe não queria que a santa da família fizesse uma coisa dessa. Não havia uma pessoa neste planeta que quisesse que eu nascesse. Ninguém queria que eu nascesse, nem da parte do papai, nem da parte da mamãe, ninguém. Mas Deus disse: eu quero. E é Ele que forma, é Ele que cria, é Ele que faz. Por isso eu sou grata a Deus. Nós temos quantas vezes, eu tenho andado por aí, eu vivo já, vai fazer 35 anos em outubro que eu trabalho, eu prego o Evangelho. Às vezes eu prego o dia todo. Eu já preguei 5 vezes, 5 horas na Alemanha. Eu acabei de voltar da Turquia e da Grécia. Parece chique, não é? Eu estava pregando. Eu preguei sozinha a segunda viagem, a terceira viagem de Paulo agora. Eu cheguei em casa, passei um dia, vim para cá. Cheguei em Caruaru, estou aqui, graças a Deus. Eu prego, eu tenho uma pensão para eu sobreviver. Eu acho que eu sou a única viúva no mundo satisfeita com a pensão. Eu não reclamo. Eu não faço unha. Eu não corto cabelo na rua. Eu e a Ângela cortamos o meu cabelo. Eu não compro roupa, nem sapato. Eu ganho. Tudo que você vê em mim é ganho. Então a minha pensão dá. Eu vou nas igrejas. Sempre eu recebo a oferta que Deus coloca no coração da liderança. E com esta oferta eu mantenho o projeto com 6 funcionários. Nós damos tudo que as crianças precisam: roupa, sapato, meia, pasta de dente, escova, sabonete, o que mais, material escolar, uniforme, remédio. Tudo que as crianças precisam é fornecido pelo meu ministério. Então eu não posso dizer que as igrejas não ofertam. Ofertam, porque senão eu não teria o projeto. Tem aquelas que acham que não precisa. Problema com Deus, porque o projeto é de Deus, Ele nunca deixou faltar. E eu vou ficando feliz assim. Eu tenho esse tempo todo de ministério, nunca tirei férias, graças a Deus. Estou descansando, isso para mim aqui é descanso. Também não fiquei rica, porque a minha riqueza está lá em cima e eu creio nisso. Então hoje eu compreendo. Deus não quis que o papai traísse a esposa dele. Deus não queria que a mamãe saísse fornicando. Mas já que eles decidiram, os dois sabiam que estavam ofendendo a Deus. Deus me mandou, e foi Ele que fez. E quando Deus manda, Ele garante. Ele garante. Quando eu tinha por volta de 3 para 4 anos, eu tive uma enfermidade muito grande de rins. E a minha madrasta me contou que ela me pegou no colo dentro do hospital e disse para o papai: Martin,
que vai ser dessa criança? E ele olhou para ela e disse: se não morrer, vai ser profeta. Ele não viu, quer dizer, profeta no sentido de, o profeta é aquele que prega a palavra, porque não tem ministério de pregador. Ele não me viu fazer isso, mas a minha madrasta viu. E ela me contou isso. Ela foi a pessoa, ela é até hoje a pessoa que eu admiro mais. Ela já morreu, mas eu admiro a memória dela, a intimidade que ela tinha com Jesus Cristo. Ela me amou. Ela me amou. Os meus irmãos diziam: mamãe teve 4 filhos homens, 2 mulheres e uma legítima. A legítima era eu, porque eu era a única que ela deixava dormir na cama dela, com ela. E eu nasci na fase que ela já estava querendo ser avó. Então, juntou tudo. Eu não sei, quando a gente pensa em tudo que se passou, para o modo como Deus me ensinou a olhar a minha história, eu vejo a presença de Deus em cada passo, em cada movimento meu, em tudo o que aconteceu. Às vezes, você está impressionado com a sua vida. Eu me lembro de Jesus, olhou para Saulo, o fanático, e viu nele o apóstolo Paulo. Jesus Cristo, quando André trouxe Pedro para ele, Jesus disse: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Rocha, Cefas. Você chega para Jesus do jeito que você está, mas ele tem um projeto prontinho que vai vigorar na sua vida. Portanto, independe se você nasceu no palácio da rainha Elizabeth, do pai, da mãe, da família mais santa. Deus tem o projeto dele para você. A Bíblia diz que ele já tem boas obras de antemão preparadas para nós. Não importa, é ele que tece você, que teceu você no ventre da sua mãe. Foi ele que formou o seu interior. Foi ele que fabricou você. Seu pai e sua mãe nem sabiam. Quando sua mãe disse: estou grávida, ela se assustou. Foi dizer para o seu pai, ele: ei, por quê? Porque não foram eles que fizeram, foi Deus. Você é feitura de Deus. Aquela criança que está lá na rua desprezada também é feitura de Deus. O macumbeiro que está batendo curimba lá para o diabo também é feitura de Deus. E do modo como você foi alcançado, você tem que levar, você tem que ser canal desta salvação para os outros. Eu ainda tenho quantos minutos, pastor? Não sei. Pastor, quantos minutos? Sabe uma coisa? Eu vou ser rápida. Quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Jesus disse para ele: agora levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Ele foi, chegou lá. Aí Jesus procura um discípulo dele, numa visão, em Damasco, e diz para ele: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor sobre ele as mãos para que seja curado. Ananias disse: o quê? Hein? Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele fez aos teus santos em Jerusalém. E para cá ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para aprender a todos aqueles que invocam o teu nome. Olha, o discípulo ensinando para o mestre. Parece que Jesus não sabia de nada. O Senhor está por fora. Eu sei. Senhor, deixa o homem cego, porque cego ele não vai poder prejudicar ninguém. E Jesus ouviu toda a charopada do discípulo e disse para ele: não, mas vai, porque este é para mim instrumento escolhido. Pensa bem, instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu vou lhe mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. E desapareceu. E o coitado do irmão Ananias ficou com aquela batata quente na mão. E agora? O homem está lá, ele veio aqui para prender a gente,
Mas ele está cego, enquanto ele estiver cego, ele não pode fazer nada. A igreja em Damasco, apavorada, e em Damasco existiam por volta de 40 sinagogas. Todo mundo orando, pedindo a Deus que Paulo não chegasse ali. Agora Ananias fica sabendo que ele já chegou, mas está cego. Ananias ficou: vou ou não vou? Se eu vou, ele vai ser curado. Se eu não for, ele continua cego. E tem gente que a solução está nas suas mãos. Se você não for, eles vão para o inferno. Ananias foi. Quando Ananias entrou na casa de Judas, ele foi entrando, impondo as mãos sobre Paulo e dizendo: Saulo, irmão. Olha esse homem. O Senhor me enviou a saber o mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Caíram as escamas dos olhos de Paulo, e o primeiro rosto que Paulo viu foi o rosto de alguém que ele foi lá para prender, o rosto de Ananias. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque esse comando que Jesus Cristo deu para Ananias é o comando que ele dá para cada discípulo dele. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos e disse: Shalom. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ora, o Salmo 115 diz: os céus são os céus do Senhor, versículo 16, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra é dos homens, os céus são os de Deus. Jesus Cristo ressuscita e diz: toda autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A incumbência que ele deu lá para Ananias, ele deu para você, ele deu para mim. Todos nós temos uma batata quente na mão para ir. Quantos cegos tem por aí? Quantas pessoas como Paulo esperando que um discípulo fosse ali? Mas o discípulo nunca chega, porque resolveu que em vez de canal, ele tem que ser uma represa. Então, vamos pensar melhor nisso. Todas as pessoas são criadas por Deus. Não importa se ela matou 50 ou 100, não importa se ela roubou o banco, se ela adulterou ou fez o que foi. Nós não somos julgadores do pecado dos outros, que o pecado é afronta a Deus. Nós precisamos ir, porque todas as pessoas foram criadas com Deus com um objetivo. Nós pregamos, quem salva é Deus. Mas e se aquela pessoa não tiver designada para ser filha de Deus? É da conta de Deus, não é da sua, nem da minha. Quem sabe sobre salvação é o autor da salvação, é Deus. Eu contei para vocês a minha história, que é uma entre milhões. Mas eu tenho alegria de saber que esse Deus que me trouxe no momento em que ninguém queria uma criança igual a mim, pelo contrário, a própria mãe queria matar. Que as pessoas que são a favor de aborto pensem nisso. A criança não começa a ter vida quando nasce. O princípio da vida vem de Deus no primeiro momento da geração. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.